Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro de arte em tempos de guerra. E essa noite, como eu tinha prometido, nós vamos continuar conversando sobre questões relativas à beleza. E então eu pensei que poderia ser interessante trazer para vocês um pouco a minha visão pessoal, assim, em cima do meu trabalho. Então, vamos dizer assim, como que aparece a questões relativas à beleza, se apareceram, enfim. O assunto é complexo e sempre é complicado falar assim, na primeira pessoa, né? Mas eu acho que nessas centenas de lives que eu fiz, que são mais de 180, eu falei muito pouco do meu trabalho. E tenho recebido vários comentários, assim, pedidos que eu falasse mais da minha visão, como que eu tratei disso, né? Ao longo desses 40 e tantos anos que eu trabalho como artista. Então eu vou apresentar uma narrativa hoje, vamos ver. E a ideia é uma conversa, hoje eu vou ficar mais atento às perguntas que vocês vão fazer, tá? Que me interessa muito mais do que a adjetivação do trabalho, se que gosta, que não gosta, eu acho que não é relevante, mas se a gente puder extrair, vamos dizer, dessa do meu testemunho, assim, de como que está fundado o meu fazer artístico, eu acho que pode ser mais rico. Então eu peço para não dizer se gosta, se não gosta, mas para a gente poder ter uma relação mais profunda e ir para frente, tá ok? Então eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar e, enfim, dar as boas-vindas aí, que tanta gente que nós já temos até uma intimidade, né? Nesse quase um ano, né, que nós estamos assim nessas lives, e eu conheço já muitos de vocês, e o que é um prazer. E como eu sempre digo, que a posição, o trabalho das artes plásticas, principalmente no cotidiano, ele é extremamente solitário. Então, quando a gente tem a oportunidade de trocar, dizer as bases que fundam o nosso fazer artístico, eu acho que é bastante rico e pode ser ajudar a gente a compreender a arte, vamos dizer, de lugares um pouco diferentes, assim, quando a gente, principalmente a minha posição artística sempre foi de cruzar as linguagens artísticas, que seja a literatura, a música, o teatro. Para mim, inclusive vocês já devem ter percebido quantas vezes eu recorro ao vocabulário, seja da música ou do teatro, para dizer o que está em cena, né? Eu gosto de falar assim, o que está sendo encenado. E, afinal, a arte em cena, o que arte põe em cena, né? Então, brincadeiras que a gente pode falar e que, na verdade, vão norteando, localizando as questões artísticas, como que elas se inserem na arte, no pensamento da arte, no nosso tempo, né? Então, são muitas questões. E eu confesso que tem artistas que são, acho que, mais narcísicos do que eu, têm mais facilidade de falar, de se exporem, né? Mas eu pretendo hoje não trazer nada cronológico do meu trabalho. Inclusive eu pus assim alguns livros aqui sobre a mesa, e eu vou abrir arbitrariamente e vou tentar falar, fazer, vamos dizer, justamente uma narrativa do que me orientou a construir um trabalho. Estou usando essa expressão, construir conexão, está falhando a internet. E então, assim, quer dizer, o que orientou, o que me guiou como artista. Bom, vamos lá, já tem bastante gente. Então, finalizando, boa noite a todos que estão aqui. Eu queria dizer que, como artista, eu sempre quis desenvolver um trabalho
que tivesse centrado na minha questão de pintor. Então eu me apresento em desenvolvendo um trabalho pessoal desde bastante cedo, assim, né? Vamos dizer, no final da adolescência eu já tinha a clareza e a decisão de querer ser artista. E querer ser artista, para mim, era, vamos dizer assim, desenvolver um projeto poético visual que tivesse fundado, vamos dizer, numa singularidade, uma maneira de ver, né? E a minha formação foi bastante, eu diria assim, tradicional, no sentido assim, eu não fiz, eu frequentei ateliês de artistas, vários, desde a minha adolescência, e isso para construir, vamos dizer, um domínio da linguagem plástica, para ter um domínio, e também aprender a pensar. Nesses anos de formação, vamos chamar assim, que na verdade a gente nunca para de estar em formação, as artes estão passando por uma ebulição bastante grande de questionamento da arte conceitual, do papel social do artista. Mas eu sempre, vamos dizer assim, procurei ter no meu trabalho uma espécie de um porto de, vamos dizer, desenvolver a linguagem plástica, desenvolver isso que eu chamo de um projeto poético visual. Então eu tive uma formação que baseada no desenho, mas logo querendo construir construir o quê? Construir talvez assim o que me motivasse, assim, vamos dizer assim, a partir de uma interpretação da realidade, buscar um estranhamento na imagem, buscar, vamos dizer, ambiguidades. Quando eu estou falando isso, parece que isso era previsto e entendido de um jovem artista. Não. Não era. Eu acho que o que eu tive sempre é uma inquietação, uma curiosidade de que um artista ele não fornece somente imagens. Ele procura nas suas imagens ter, vamos dizer, uma potência, alguma coisa que ultrapassa aquilo que é visível e dá acesso a outras camadas de interpretação. Então, aquilo que, desde cedo, para mim, vamos dizer assim, a experiência de desenhar o que eu estava vendo, de pintar, fazer uma gravura, imediatamente, vamos dizer, era abandonada para desenvolver um trabalho que tivesse uma atmosfera inquietante, inquietante no sentido de não se explicar por si. Então, essa que é a minha base. Eu estou vendo alguém perguntar se o curso de arquitetura teve influência no meu trabalho. Deve ter tido, Nona. Eu não sei, é claro que sim, porque a arquitetura vamos dizer, uma linguagem que sistematiza o pensamento, que tem uma racionalidade. Eu acho que veio em encontro. A minha escolha de fazer a faculdade de arquitetura, desde o começo, desde antes de entrar na faculdade, simplesmente eu queria ter uma formação universitária e os cursos de artes plásticas absolutamente não me interessaram. O que eu vi na época, então tinha uma abrangência, uma espécie de indeterminação naquele momento da formação na escola de arquitetura que me ajudou bastante. História da arte, alguns ateliês e basicamente também a vivência universitária, um momento bastante de politização, de questionamento. Então isso, mas eu acho que eu já vi muita gente fazer alusão a formas que aparecem, formas geométricas que aparecem no trabalho. Eu acho que seria muito primário essa associação. Eu acho que não é isso, né? Tem uma pergunta aqui curiosa que assim, se eu tinha um objetivo específico em cada obra, em determinada, não, o objetivo era fazer trabalhos que tivessem uma potência
Eu acho que, vamos chamar assim, metafísica, se eu puder desenhar, sei lá, um copo sobre uma mesa, não é a semelhança do copo, não é nada disso, é alguma coisa, o que o trabalho registrasse o espanto meu frente àquilo. Quer dizer, como que aquilo podia estar na minha frente? Então tem um caráter de filtro, de filtrar sensações, emoções e oferecer isso numa forma plástica. Desde muito cedo no meu trabalho, apareceu a questão do teatro, do palco do teatro, da encenação, desde muito cedo. Eu não sei explicar porquê, eu sempre tive fascinação pelo teatro. Venho de uma família que teve, meu avô foi ator de teatro, mas eu não cheguei a ver as representações, mas aquela linguagem que põe em cena, vamos dizer, que faz do texto, coloca o texto no espaço, e com a cenografia, com os figurinos, constrói um encantamento e que a gente começa a perceber tantas camadas de um texto. Eu acho que o teatro, ele me serviu como metáfora. Então ele entra no meu trabalho bastante cedo. Eu vou abrir. A minha ideia é engraçado, eu nunca apresentaria a narrativa do meu trabalho dessa maneira, mas eu vou abrir arbitrariamente os livros e vou pegar uma imagem e vou fazendo falas. Eu peguei um trabalho aqui bastante antigo, que é um tema que aparece, assim, vamos dizer, umas certas fábulas que em dado momento apareceram no meu trabalho, tanto na pintura quanto na gravura. E imagens que eu procurei aqui, num momento que eu estava bastante inquieto com o meu próprio trabalho, com a conceituação do meu trabalho. Então, sei lá, o pintor, o dilema do pintor. E era um momento que eu fiz leituras assim de um momento de um classicismo que eu fui buscar nos tratados de perspectiva, a construção da ilusão. Quer dizer, tudo isso são metáforas. Eu pensava assim, eu sou um profissional de criar ilusão, de criar através do esquecimento do que isso é um pano sujo de tinta, mas assim, as manchas, o desenho estão colocados de uma maneira que a gente entra num universo que não é de reconhecer o real, é de poder, vamos dizer assim, fazer uma travessia para o encantamento, né? Então eu diria que essa procura, vamos dizer assim, então algumas palavras-chave: encantamento, eu acho que é uma que eu poderia dizer que orientou a minha prática como artista. Eu estou mostrando trabalhos que têm uma figuração, eles estão dentro de um livrinho que eram de uma exposição. E eram alegorias para mim, ou alegoria ao silêncio. Aquele pintura anterior era sobre o pintor, a figura do pintor, né? E aqui tinha uma visita ao mundo clássico um pouco. Então, umas fábulas que eu leio. Muitas vezes as imagens se formam para mim da leitura, vem da literatura, outras vezes vem da música. Não sei explicar se há alguma chave para isso. Eu queria dizer que eu não consigo deixar de ser pintor. Então, as questões da arte, para mim, eu sempre fui atento às questões, vamos dizer assim, ideológicas, às questões conceituais, mas elas não entraram, pelo menos que eu perceba, diretamente no meu trabalho. Ele não teve um conflito. Eu não teve uma dúvida para mim, vamos dizer, como um esgotamento da pintura. Isso eu acho bobagem, sabe? Sempre me interessou pintar, sempre me interessou a potência que as imagens têm de nos arrebatar, nos aprisionar e levar a um território onde você possa ter uma experiência de encantamento, né?
Aqui alguém está perguntando, essas pinturas são do comecinho dos anos 2000, tá? Então, assim, como eu trabalho em desenho, pintura e gravura, então muitas vezes o trabalho ele tem uma característica gráfica, principalmente nesse momento figurativo. Então, essas imagens elas são bastante construídas. Eu não vou dizer que assim eu seja um artista que nasça de uma grande espontaneísmo, não. Não é. São imagens construídas que me interessam para produzir um sonhar. Eu não quero, nunca quis mostrar o meu sonho, mas é um sonhar. Quer dizer, é como se isso fosse, de novo, referente ao teatro. Fossem fragmentos de cenários onde o observador faz um enredo, né? Deixa eu ver só. Bom, enfim, tem elementos. Outro dia me perguntaram por que aparece tanto esse quadriculado nos meus trabalhos. Olha, você sabe, um dia eu levei um susto que no meu antigo ateliê eu tinha uma parede de tijolos de vidro transparente, dava uma luz muito bonita, translúcida, e eu via que aqueles quadriculados enormes, acho que eles entraram dentro do meu trabalho. Aliás, isso é uma coisa que eu observo. O que está a meu redor, principalmente no meu ateliê, objetos onde eu deposito um certo afeto, eles de repente eles aparecem. Pode ser uma cadeira, o espaldar da cadeira vai entrar. E não é uma coisa, vamos dizer, premeditada que eu faça como estratégia, né? Alguém está falando de influência do Paul Klee. Eu acho influência de muita gente. Eu falei do palco, eu estou pegando uma gravura até mais antiga, deixa eu ver, olha, do comecinho, 1980, 81, por aí. Ó, o palco aparece. Hoje eu vejo, eu poderia dizer assim, que narrativa eu faria disso? O observador, ele está no palco. Quer dizer, ele que está em cena. Quer dizer assim, aparece então muitas vezes no trabalho isso. Ou então uma referência a uma espécie de uma magia, um acontecimento em que não se explica, né? Essas mãos, uma fumaça, o espaldar da cadeira que eu falei, né? Um tecido, isso é uma gravura em metal, tá? Água forte, água tinta. E o que eu estava sempre buscando é um mistério da imagem, alguma coisa que aprisione e que a pessoa fique um pouco perdida nessas atmosferas. Mesmo quando eu não faço uma alusão direta, perdão, eu fechei aqui, às vezes aparecia no meu trabalho lá atrás, né, essa figuração, apareciam elementos assim, da cadeira, assim, isso até acho que é mais antigo do que anos 80, final dos anos 70 para 80. Por exemplo, tem a procura na gravura em metal ter a luz. Então é construir aqui com poucos recursos, com branco e preto, uma relação luminosa, como se fosse de novo uma referência cenográfica, né? Sim, se eu quero provocar o espectador, sim, eu nunca procurei na pintura fazer uma imagem apaziguante. Não, para mim ela tem que ter um caráter enigmático. Então, isso acho que orientou meu trabalho. Deixa eu ver se eu acho outras coisas aqui para... Podia aparecer um desenho de criança, de um gato, uma casa, os elementos que entram em cena para provocar isso que eu podia dizer, um sonhar. A questão da beleza, que esse é o centro. Eu estou tentando fazer uma costura, né, ao longo desse ano, do retrato, falando um pouco da beleza, depois entrarmos em outros gêneros artísticos. Eu acho que sou um artista que tive um pacto assim de querer, não é exatamente fazer coisas bonitas, mas que tem uma certa ordem da beleza que me interessa tratar. Nunca consegui fazer uma coisa, vamos dizer assim, já fiz trabalhos assim feios, trabalhos que não têm um apelo
inicial ou muito evidente para sedução, mas muito mais na busca do encantamento. Então, diria que é isso. Então, o mundo do teatro que aparece tantas vezes, né? Então, é mais fácil mostrar a gravura, porque esse livro é pequenininho, então eu posso mostrar. Então, me preocupou. Então, assim, o desenho, a linha, o espaço, a capacidade que a gente tem de associar elementos que estão colocados, jogados díspares, né, no trabalho, e que eles se associam, vamos dizer, a minha intenção é poeticamente. E você faz uma leitura que você quiser, você projeta, você põe a fábula que você quer nessas imagens, né? E eu acho que o tempo vai passando e eu diria para vocês que eu não sinto uma mudança. Eu acho que como pintor o pacto sempre foi o mesmo, né? E até hoje eu diria assim, muita gente fala assim, se faz referência ao meu trabalho mais recente como se fossem umas formas geométricas. Não é isso. Na hora que eu junto o trabalho mais antigo com o de agora, para mim, pelo menos, fica evidente que são fragmentos, pedaços de cenários que às vezes estão sobrepostos. E justamente é como se você entrasse num teatro onde não está sendo encenada nenhuma peça, mas estejam guardados cenários de várias peças. E aquilo misturado faz para mim, uma provocação sensorial e racional, intelectual, de construir um sentido para aquilo. Então, essa fragmentação sempre me interessou para levar a uma outras camadas, vamos chamar assim, do que aquilo que é visto. Então, deixa eu ver um pouquinho as perguntas que estão surgindo. Então, a natureza, eu estou vendo a Leila Ferrante aqui fazer assim, o pensar em provocar o sonhar. A ideia, Leila, então, eu acho que deve ter um pacto, vamos dizer assim, de eu querer agradar também, um pacto estético, vamos chamar assim, que aí entra a questão da beleza. Eu acho que sim, mas para mim o poético nem sempre é bonito. Então, eu acho que muitas vezes foi para lados mais enigmáticos, que nem eu sei o que representam. Queria dizer que eu posso parecer muito racional, mas com o meu próprio trabalho não sou. Eu tenho até dificuldade de verbalizar com o que eu estou fazendo. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria, eu acho que eu perdi aqui, tem uma faixa, não estou conseguindo ler. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu relaciono o passado com o presente, eu acho que sim. Eu gosto de tempos misturados, vamos chamar assim. Então, lembranças. Lá atrás, deixa eu ver, até que eu tenho assim umas gravuras. Deixa eu ver se aparece aqui. O Museu do Ipiranga, ele aparece estilizado aqui, né? Ele aparecia no meio dessas árvores, que também tem um caráter cenográfico. Depois, deixa eu ver, essas árvores apareciam até em estágios diferentes da gravura. Elas podiam falar assim que elas são espaços assim que sempre me interessou, e fazendo essa coisa sutil da imagem, as transformações da imagem, né? Deixa eu ver se ela tem... me interessou, às vezes, a sobreposição de imagens. Vou ver se eu tenho aqui ela em outro estágio. A sobreposição de imagens que vai me levando a outros... acho que aqui ela aparece. O peixe, aquele Museu do Ipiranga, ele aparece dentro de um peixe que aparece na cidade, que é um tema que apareceu lá nos anos 70 para 80. Assim, não, 80, perdão, bem no comecinho dos anos 80. Eu acho que é isso. Mas
É engraçado pensar que isso, em 1979 e 80, então aparece a escada, aquilo que constrói o sonhar, né? Vamos falar assim, que é o que eu tenho mais como... tenho uma percepção da minha narrativa, que esses fragmentos, que é a cadeira, é a escada, o palco, vamos dizer, uma luz ou o rabo do gato, quer dizer, esses elementos se intercambiam, né? Essa palavra fazem um intercambiamento e justapostos eles começam a fazer uma narrativa. É engraçado que eu sempre fui um artista atento ao que está acontecendo nas transformações da conceituação de arte. Mas eu não sei muito dizer para vocês como isso entrou. Não é isso que não orientou o meu trabalho. Como eu sempre estive ligado à transmissão, para sobreviver, ter que dar aula, e eu não fiz uma carreira acadêmica, eu sempre dei aula no meu ateliê, preservei um espaço com isso, um espaço de investigação. Eu fiz uma aposta uma noção de construção de obra. Então, a noção de beleza, para mim, deveria estar, vamos dizer, uma noção de expansão, que todos os trabalhos, eles representassem as partes de um todo. Eu acho que isso talvez explique a minha posição artística. Tem artistas, não é nem melhor, nem pior, tem artistas que têm uma exterioridade. Eles pegam aqui, pegam ali, questões e tratam, mudam. São naturezas diferentes, mas para mim é isso que é a riqueza da cultura, que tem posições completamente diferentes e que a percepção de ver os fenômenos culturais de ângulos, de singularidades tão diferentes, fazem com que a gente tangencie as problemáticas humanas de maneiras muito diferentes. Então, eu queria dizer isso, que eu acho que eu quis fazer sempre, vamos dizer assim, a beleza, alguma coisa bonita, eu acho que orientou. Então, eu estou pegando de uma maneira bastante aleatória, né? Estou pegando uma pintura, eu já esqueci de que ano que é isso, aqui, em 2007, 2006, faz tempo que eu fiz, né? Era um momento que eu estava saindo que apareceu muito matemática lá da Ferrugem, né? Então, buscando um estranhamento, uma imagem que tenha uma potência metafísica, que seja um pouco além do real. Podia ser isso. E aí deixa eu aparecer um momento que aparece bastante a ferrugem. Por exemplo, tem momentos que aparece muito como a ferrugem. Eu já contei em outro momento que meu encontro com uma situação totalmente arbitrária, uns preguinhos e grampos no chão, que eu fui olhando, isso faz muito tempo, e que aquilo me pareceu uma escrita. E aí eu transpus aquilo para o trabalho. Isso é pintura, não é ferrugem. E a minha ideia era construir uma espécie de poesia visual. Quer dizer, devo ter visto a Mira Schendel, tantos outros artistas, do Paul Klee, que alguém falou agora há pouco, tantos outros artistas tiveram essa relação com a imagem, à procura de um fenômeno, vamos dizer, poético visual. Que pode parecer uma partitura musical também, né? Eu estou perdendo o que vocês estão comentando. Desculpe. Então, aqui a Dada Adriana, aqui, que fez um comentário, o encantamento da criança no palco. Acho que sim, eu acho que sempre me fascinou quando eu levava meus filhos, sobrinhos do teatro pequenos, sempre que eu olhava, às vezes, a expressão deles, assim, como a posição da criança em querer ser enganada. O jogo do querer ser enganado
que fazia ela ter uma percepção mágica, né? Que isso sempre me interessou. Eu acho que, de alguma maneira, eu construo, com a imagem, um lugar para as pessoas fazerem as suas narrativas, né? Essa que é a ideia. E o Caio, eu não tenho um artista, vamos dizer, e é fugaz. As minhas referências são muitas. Eu estou sempre olhando arte, sempre, constantemente. Mesmo quando eu estou pintando, depois eu pego um livro, olho outro. Eu olho, vamos dizer assim, uma filiação. Uma filiação artística eu acho importante, mas eu não sou fiel a essa filiação. Ela habita um tempo, depois muda, não é uma determinação intelectual. Aqui a Cristina está colocando a racionalidade, vamos dizer, problematizando. Talvez o fato de eu ter dado aula desde muito cedo me obrigou a estar numa outra posição. Não é uma posição para todos os artistas, mas é uma posição de ter que falar de arte, falar o que eu vejo. Então é um exercício de tentar falar o que eu vejo e tento falar para o outro se ele pode, vamos dizer, pegar carona da maneira como eu vejo. Não no sentido exemplar, mas no sentido de dar ferramentas para a pessoa construir um trabalho. Então, minha posição artística de dar aula vem daí, né? Então, eu não coloco a racionalidade acima. Por exemplo, os artistas conceituais, ele começa a dar ideia. Eu nunca começo de uma ideia. A ideia é só um estopim, pode parecer. Eu começo de uma associação, livre associação. Por exemplo, principalmente quando o trabalho vai para uma figuração, eu começo um trabalho, depois ele vai mudando, mas eu nunca sei, é muito raro eu ter uma ideia do que a pintura será. Ela vai ser uma batalha, o resultado de uma batalha, né? Que mais? Aqui a Marilu fala que tem muito de Proust, que reveste de um lirismo os fragmentos da memória, né? Bom, Marilu, eu vou dizer que eu sou apaixonado pela literatura do Marcel Proust. Eu li a obra inteira dele. Agora, a capacidade que certos escritores ou músicos, enfim, que nos fazem, vamos dizer assim, visualizar imagens, e a gente habita a imagem que não existe, mas que foi narrada, ela nos foi contada pela arte. Tem uma autora que ela é artista e ela é uma pensadora, uma filósofa, acho que é Annie Coquelin. Ela fala uma coisa, ela lembra de um relato da mãe dela, no ateliê dela, contando, elas estão sentadas frontalmente em duas poltronas, e de frente para uma porta envidraçada que dá para um jardim. E ela escutou tantas vezes a mãe relatar uma memória que ela tinha no começo da vida de casada, da mãe, andando naquele jardim que é visto do ateliê. E é interessante que a Annie Coquelin, ela fala como que essa imagem ficou verdadeira, como se fosse uma vivência dela, uma imagem que ela não viu, que veio da narrativa, mas era uma narrativa tão cheia de detalhes, que capturou uma atmosfera, que na transmissão, essa é a magia da arte. O receptor tem certeza de ter vivido aquilo, né? Isso que eu sempre, acho que eu dizer que eu busquei e encontrei no Proust, encontrei também em tantos outros artistas, né? Por exemplo, você encontra no Morandi um olhar proustiano, né? Em tantos artistas isso, né? Alguém está falando a relação com o surrealismo. Não, o surrealismo nunca me interessou, porque o surrealismo ele enaltece o sonho, ele individualiza o sonho do autor. Eu diria muito mais metafísico do que surrealista, sabe? Eu acho que meu trabalho, meu interesse está mais nele, né? E também a questão simbólica, eu acho que pode dizer que sim, né? Mas simbólico, que se abra
para vários símbolos, não que se feche. Porque a diferença do trabalho artístico ele não está, ele fica à deriva, ele não tem um destino fechado, né? E aqui o Roberto fala uma coisa que eu sempre procurei ter uma valorização do aspecto plástico, do aspecto pictórico, e não exatamente simbólico. Eu mostrei bastante gravuras para vocês, mas eu preciso mostrar mais pinturas, onde isso aparece. Aqui são pequenos trabalhos, ainda voltando para falar disso que parecia uma escrita, né? São trabalhos grandes. O Dricati, meu trabalho não tem um fio condutor, não. Porque é tudo uma mentira. Eu fazendo essa narrativa, também ela é falsa, né? Eu que tento dar um sentido a uma vida, né? Quer dizer, uma vida, sei lá, 40 e tantos anos que eu pinto. A minha meta, lá desde a origem, tinha uma pretensão, ser artista. Eu, sei lá, se eu sou, quer dizer, se isso aqui que eu faço, se é arte, se não eu acho que só vai saber quando eu não estiver mais aqui, né? E que se esse trabalho, se ele resiste, né? Se ele resiste ao tempo, se ele tem sentido para os outros, porque ele não pode ter sentido somente para mim, né? Ele tem que encantar, ele tem que ter uma vida própria, né? Cada parte desse todo tem que ter uma potência que as pessoas queiram ver mais, ou então associar cada trabalho a um todo, né? Eu acho que, porque muitas vezes eu dando aula ao longo da minha vida, eu vejo as pessoas se saciarem com um caráter de expressão. Eu nunca me saciei com a expressão. Para mim, não é a minha expressão que ela é diferente ou especial. Não, ela é do ser humano. Para mim, o que me interessa mais que a pessoa possa elaborar as sensações do trabalho e que, de alguma maneira, eu chamei assim, a pessoa vai fazer uma fábula, ela vai construir um sentido para ela, daquilo que ela pegou carona visualmente, né? Então, eu falei aqui para a Gracinda, se tem, que sim, pode dizer que é uma artista que me interessa, como tantos outros. Aqui tem um momento que também me interessou sempre a construção de uma materialidade. Então, eu já fiz papel, isso é papel artesanal que eu fazia, que pintava. Eu não sou monocromático, não, eu estou pegando, depois eu vou pegar trabalhos bem mais coloridos. Deixa eu ver o que eu podia assim. Eu estou mostrando aqui, podia parecer uma contenção de cor, mas não é isso não. Deixa eu ver se eu posso dizer, olha, lá atrás eu fiz tantos trabalhos coloridos, esses eram lonas de caminhão muito grandes, acho que é 2 metros, algumas tinham mais. A cor já foi bastante forte no trabalho. Tem momentos que, vamos dizer, há uma paleta mais rebaixada, outras vezes ela é mais evidente, mas não acho que isso seja uma característica sempre, né? E aqui o Hilário está falando que se a matéria-prima minha, o sonho, né? Eu acho que sim. Não sei se é matéria-prima, mas é pegar fragmentos, né, Hilário, e tentar oferecer para o outro a possibilidade dele construir sentidos efêmeros, né, com aquilo. A Nineta me pergunta, o desenho é bastante importante, sim, viu, para mim, Nineta, o desenho como um elemento organizador, mesmo nos momentos que eu fui muito mais pictórico, muito mais, vamos dizer, sensorial no trabalho, eu diria que o desenho foi importante. Ele apareceu muitas vezes, ele aparecia como fragmentos, como... Que mais? Tantas vezes a internet está caindo aqui, não sei se cai para vocês também.
Aqui está alguém perguntando se eu conheço a beleza do Roger Scruton. Não conheço, não conheço esse livro. Então, alguém também insistindo se a minha paleta é monocromática. Eu acho que não. Olha, aqui era uma pintura que até foi exposta no MASP. Ela é muito grande. Ela tem, acho que quase 7 metros. Ela é grande, assim, de novo, como poderia dizer assim, quase que um cenário. Vou pegar um pedacinho dela, assim, né? Então, tem muita cor. Eu acho que eu tô, como a gente tem uma tela pequenininha, é mais fácil mostrar trabalhos que tem uma característica gráfica, que eu tenho mais controle, eu sei o que eu estou mostrando para vocês. Mas eu acho que o trabalho tinha muita mancha, teve momentos que ele foi mais, como que eu podia dizer, mais um apelo, uma sensorialidade, né? Deixa eu ver aqui. Ou mesmo são pinturas bastante grandes assim, que eu realizei no final dos anos 90. E que elas justamente empurravam para a gente olhar a materialidade, né, da pintura. Ó. E era um momento que a pintura para mim começava muito antes dela ter os elementos que seriam mais visíveis. Então vamos chamar assim, de uma maneira mais simples, eu começava por um fundo, ia trabalhando, reelaborando, acumulando qualidades, vamos dizer, chamar plásticas desse fundo, que até um momento que a imagem surgia sobre essa superfície que me interessava, né? Deixa eu ver mais que tem alguma pergunta. Aqui tem uma pergunta que devia ser especificamente alguma pintura que parecia uma foto vista de cima. Não sei de qual trabalho você está falando. E a Dricati, eu não sei se eu tenho um fio condutor. Lembra que eu comecei falando? Isso é uma narrativa. É uma narrativa que pode ser uma grande mentira que eu estou falando para vocês. Eu fico tentando achar um sentido, o que uma vida não tem sentido. O que a gente faz não tem sentido. A gente acha que é alguma coisa que costure e que dê que nos apazigue com um suposto sentido. Eu acho que não tem. Eu diria, eu gostaria que meu trabalho, olhando assim, esse trabalho feito lá no ano final 1999, 2000, por aí, olhando com o trabalho de agora, tudo isso criasse uma espécie de um campo magnético. Um campo magnético, que quer dizer, as partes de um todo. E essa força concêntrica que eu chamaria de obra, né? Eu penso assim, gostaria que o trabalho, até o fim da minha vida, mostrasse esse lado, né? Aqui a Elizabeth, não entendi a pergunta, por que não... E aqui a Adriana está falando que eu tenho contado uma história, montado o cenário e trazendo o público a participar e se encantar. Sim, a minha ideia é que o observador ele não pode ficar passivo, ele tem que interagir na imagem, ele tem que construir sentidos. Quer dizer, por isso que para mim não é ser o observador, o conteúdo não pode ser só observar a expressão do outro. Tem alguma coisa que a gente tem que capturar o outro, ele ser cúmplice daquele crime que aconteceu ali, né? E aqui a Gracinda vai dar uma pergunta que é engraçada. Quando eu percebo que um aluno não tem aptidão para pintura, com o tempo, as aulas ele pode adquirir, sim.
Eu já me enganei, Gracinda, muitas vezes ao longo da minha vida. E falar, puxa vida, dar aula assim, às vezes ficar um cansaço, um desânimo, mas de repente, o que eu diria é que as pessoas, elas não deviam olhar, não tem uma régua, um termômetro que mede a artisticidade das pessoas. Então, com os seus limites, a pessoa pode fazer um trabalho com os seus limites, mas um trabalho que tenha uma honestidade, uma integridade, de ele virar arte. Na história da arte está cheio de artistas que não foram, vamos dizer assim, que ele não precisa ser um virtuoso, quer dizer, como um pianista. Aliás, os virtuosos, assim, nem sempre viram artistas, viu? A Elizabeth, acho que agora eu entendi a pergunta. Por que os grandes formatos? Não é sempre, viu, Elizabeth? Você sabe que às vezes eu gosto, inclusive eu gosto de fazer trabalhos pequenos. Não sei, talvez por esse caráter teatral que eu gosto, né? Eu gosto de trabalhar grande e de criar um envolvimento físico com o observador, ele entrar dentro da imagem. Então, talvez se eu pudesse te responder dessa maneira. Entrar dentro da imagem, né? Eu vou chegar mais a trabalhos atuais. Ixi, onde que eu pus o livro? Eu não tenho registrado em livro aqui, eu vou mostrar alguma coisa. Se eu me importo com a técnica não é alguma coisa em si, ela tem que dar sustentação ao trabalho, mas ela tem que desaparecer, como uma técnica para um escritor, para um bailarino, uma bailarina, para um intérprete. A técnica não é algum valor em si, tá? E no meu caso, a Consuelo pergunta se o título tem uma importância. Nenhuma. Aliás, eu não sou nem muito criativo no título. Mas é engraçado, pensa um artista como o Paul Klee, sim. E, inclusive, porque os títulos nele, muito poéticos, líricos, e não tinham a ver com a imagem, ele não explica a imagem. Então ela provoca um curto-circuito, assim, né? Alguém está perguntando dos trabalhos um pouco mais recentes, tem esse caráter, assim, bastante construtivo. Isso que eu falei, eu estou mostrando um fragmento. São como se fossem pedaços de cenários empilhados. Deixa eu ver se eu mostro no outros menores. Acho que aqui talvez fique mais fácil. Então, essas construções que remetem um pouco ao cubismo, mas elas são muito mais fragmentos, talvez de uma vivência, que eu acho que eu tive uma certa proximidade com o mundo do teatro, e aquele mundo que dá acesso àquela imagem, ao mesmo tempo não é, né? Eu sempre fiquei fascinado com isso, né? Deixa eu ver se eu mostro outras imagens um pouco mais recentes, né? Vamos dizer assim, que de 10 anos para cá, né? A questão da técnica também, se são pinturas a óleo, eu às vezes óleo, acrílico, eu trabalho ao mesmo tempo, tá? E é engraçado, o Tomás fala uma coisa, o bacana da arte é que pintar vem ficando cada vez mais fácil. Será que, não sei se você quis dizer isso, como eu tentaria interpretar, como é democrático, você vai fazer a sua pintura, né, Tomás? Você não vai fazer a pintura que seja um padrão, sei lá, do Matisse ou do Morandi, não. Você vai fazer, o seu trabalho, ele tem que fazer você se olhar no espelho e ver o seu tamanho. Não adianta você querer um tamanho que não é o seu. Então, eu acho que a honestidade, a entrega, a singularidade são valores importantes. Então, assim, eu posso estar atento ao que estava acontecendo, o que está acontecendo, até na moda das ideias artísticas, mas eu não preciso necessariamente me submeter a elas. É uma posição mais solitária e mais difícil. Em geral, a crítica que está aí, ela facilita se ela se encaixa num discurso que é da crítica e não do artista. Porque uma posição como essa te torna extremamente solitário e defensor. Na verdade, o seu trabalho é uma trincheira de uma posição ética, onde você defende alguma coisa que é muito da ordem da subjetividade, né?
É isso. A Sandra está dizendo um campo magnético. Sim, Sandra, eu sempre procurei no trabalho figurativo, abstrato, antigo, novo. E é engraçado, de um tempo para cá, a questão da cronologia desapareceu para mim. Se eu for fazer a próxima exposição, eu vou misturar trabalhos que eu acho que tenham a ver. Não vou respeitar em hipótese alguma a cronologia, o ineditismo do trabalho. Não, eu acho que é cada vez mais... a minha aposta numa poética, né? Alguém me perguntou, no meu trabalho mais recente, que eu não tenho aqui, eu não tenho fotografado, eu estou trabalhando bastante com, como podia ter, assim, uma alusão aos bastidores do teatro, o que dá sustentação ao cenário. Então, aquelas madeiras, que criam os suportes, os andaimes que criam o sonhar. Então, diria assim, né? Que é isso que eu tenho feito. E aí, alguém está falando, quem faz a curadoria? Quase sempre eu faço a curadoria eu mesmo do meu trabalho. Mas está na hora de eu deixar ter um olhar externo, tá? A Maria Amélia aqui está dizendo que, sim, eu acho que uma coisa que estrutura qualquer artista é o pensamento do desenho, da observação, né? Sem dúvida. Mas aí, sempre entendendo isso como uma interpretação do real. E depois você não pode parar aí, tem que continuar, tá? Sim, eu nunca defendi o virtuosismo como um valor da arte maior, não, de jeito nenhum, né? Então a Maria Amélia está dizendo se o Cy Twombly como um artista que da minha família de artistas, eu gosto muito dele. Eu acho que é um artista, talvez eu possa intuir que você é associação, eu tenho um cuidado com a fatura. O Cy Twombly também tem. A fatura, o fazer artístico, para mim é importante, mas não como um valor em si. Ele tem que ele dá uma sustentação ao trabalho. Eu, como na vida, Hilário, eu tenho uma procura de ter um pacto humanista, tá? Então é uma característica. Espero que meu trabalho tenha isso. E a Sandra perguntou se eu consigo, como professor, extrair a essência. Então, novamente, a Sandra pergunta se eu consigo, como professor, extrair. Eu não sei o que é essência. Como eu vou saber aqui? A conexão está horrível. Como que eu vou saber a essência do outro se eu não sei nem a minha? Sandra, acho que a Sandra que me fez a pergunta, eu não saberia extrair. Eu acho que você tem que acreditar no humano do outro, tem o caráter de interesse, curiosidade pelo outro. Isso eu acho que eu tenho. Agora, se eu consigo extrair, eu não sei nem qual é a minha essência. Ainda bem que eu não sei, eu acho que sou um idiota que sabe alguma coisa de si, né? A gente não sabe nada. Aliás, é essa que é a aventura da vida, né? Mas muito menos do outro. A posição, o território legal para a gente pisar é da incerteza, né? De não saber, né? Nem dos outros, nem da gente, né? Nem de nada. Que mais? Então tem a Workman que está dizendo que ela é escultora e pintora, não me importa encontrar uma característica que identifique o que eu trabalho. Você está falando, é um pacto que não é exatamente o meu, assim, de transformar o trabalho em espelho da personalidade. Eu não tenho essa visão, não. Eu não tenho. Não é da minha personalidade. Eu acho que o trabalho tem que conter a marca, que talvez seja isso uma aposta na beleza, na marca, que me singularize, mas não consiga ser dito o que é. Então, eu acho que não é a personalidade. Eu não acho que o trabalho artístico deva ser tratado como um espelho, porque como espelho você não vai conseguir entender uma coisa que é exterior a você. Eu acho que a aventura da arte ela é uma espécie de uma lente para ver o mundo desse território da fascinação, mas não é ver a si mesmo. Para isso tenho outras ferramentas, eu acho, para a gente se enxergar. Deixa eu ver, não sei se eu te respondi, que é muito rápido. Daqui a pouquinho eu tenho que encerrar, daqui 1 minuto.
E aqui tem uma pergunta complicada. Talvez eu vá continuar a live que vem desenvolvendo essas questões e talvez vocês pudessem já vir com perguntas para eu desenvolver. Ainda a gente vai estar falando de beleza e tentando falar do pacto meu e de outros artistas aí com essas questões. Tá? E eu acho que eu vou ter que terminar porque senão a live cai e ela é uma pena que a gente não vai guardar aí para outras pessoas. Bom, gente, eu vou agradecer a participação aí de vocês, fico muito feliz e vamos continuar conversando dessas questões, que na verdade eu vou tentar não ficar falando de mim, mas a partir da minha experiência, tentar dividir isso com vocês, tá ok? Então, muito obrigado, fiquem bem, cuidem-se e a gente se vê terça-feira. E quem estiver seguindo o meu curso, começa nessa quinta-feira a série de conversas insolentes, onde eu vou falar de coincidências. E nessa semana eu vou falar da relação do Paul Klee com a música. Então, quem quiser pode se inscrever no meu story, tá? Então, muito obrigado e até terça.